Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 9 da nossa unidade 5 da disciplina de Circuitos Elétricos 1, tá? Essa questão ela está no capítulo 9 do nosso livro da disciplina. Então vamos então para a questão. É a questão 9A, tá? Questão 9A está lá no livro da disciplina. Tá, ela pede para a gente fazer o circuito, né? Desenhar de novo o circuito, como a gente fez na questão 6, que a gente também resolveu. Então dá uma conferida, quem não assistiu, vale a pena também vocês darem uma conferida na questão 6 também dessa unidade que também tem aqui no canal do YouTube, tá? Então o objetivo é o mesmo, é desenhar novamente esse circuito equivalente de Thevenin, que é basicamente determinar qual seria essa fonte de tensão, esse E Thevenin, e essa resistência de Thevenin, que vai estar em série com essa fonte. O objetivo, então, né, da aplicação do teorema de Thevenin é criar, então, um circuito equivalente que vai substituir tudo isso daqui, ó, todos esses elementos que estão entre A e B, externos, né, A e B, a gente vai substituir por esse circuito daqui. E aí, para isso, né, a gente vai aplicar o teorema de Thevenin, que diz pra gente que, então a gente tem que lembrar, todas as fontes, ó, esquece essa aqui, né? Essa aqui esquece. Todas que estão entre A e B, né? Todas as fontes de tensão a gente vai curto-circuitar, vamos colocar em curto-circuito, e todas as fontes de corrente a gente vai criar um circuito aberto. Na questão anterior, que foi a questão 6, tinha uma fonte de corrente, a gente abriu, né? Colocou o circuito aberto na fonte de corrente. Aqui, como não tem fonte de corrente, só tem fonte de tensão, o que a gente vai fazer é curto-circuitar as duas, né? A gente vai colocar um curto-circuito aqui e vamos colocar o curto-circuito aqui como se não existissem essas fontes. Como se aqui fosse um fio, né, ligando diretamente esses pontos, tá? Para que a gente vai fazer isso? Para calcular a resistência equivalente. Então a gente vai chegar, ó, nessa situação aqui, ó, que tem a resistência de 25 ohms. Então a gente vem caminhando, ó, tem uma resistência de 25 ohms. Chega nesse ponto, nós temos, ó, uma resistência de 60 ohms em paralelo com uma resistência de 30 ohms, tá vendo? Ela vem aqui, chega até aqui, se divide em duas resistências que estão em paralelo, depois se junta de novo, aqui não tem nenhuma resistência, se tivesse, né, estaria em série. Então a gente tem, ó, essa resistência de 25 ohms que está em série com o equivalente dessas duas resistências que estão em paralelo. Então o que a gente vai fazer? Vamos transformar essa resistência daqui em paralelo numa única resistência, né? Qual é o equivalente delas? Aí tem aquela formulinha que é rápida de resolver, né? Que seria fazer 60 vezes 30, né? 60 vezes 30 dividido por 60 mais 30. Então seria fazer 60 vezes 30 dividido por 90. A gente pode substituir essa resistência daqui, né, por uma única resistência de 20 ohms. Né? Que 60 vezes 30 dividido por 60 mais 30 vai dar 20 ohms. Então o que a gente tem, ó? Temos uma resistência de 25 ohms que está em série com uma resistência de 20 ohms. Então, qual vai ser a resistência total, né? Vai ser 25 mais 20, né? Que é a resistência equivalente dessa daqui, né? Então, 25 mais 20 vai dar 45 ohms, que é justamente a resistência de Thevenin. Então, todo esse circuito daqui, a gente vai substituir por uma resistência de Thevenin de 45 ohms. Que vai aparecer aqui, né? Nesse nosso desenho. Então aqui vai ser uma resistência de 45 ohms. Então, novamente, né, só para reforçar, temos essa resistência de 25 ohms, que ela está em série com essa resistência equivalente, que a gente calcula, né, como sendo aquela fórmula das resistências em paralelos. Né? Esses dois tracinhos significam que as duas estão em paralelo, e esse sinal de mais é porque a gente soma as resistências que estão em série. Né? Então, a de 25 ohms está em série com essas duas daqui, que estão em paralelos entre elas. Então esse resultado deu 45 ohms. Bem, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o E de Thevenin, né? A fonte de tensão de Thevenin. Para isso a gente vai abrir esse circuito, vamos, né, tirar esse elemento daqui, ele vai ficar aberto, e vamos calcular, né, a tensão entre esses dois pontos, que é a tensão de Thevenin. Então a gente vai lá, né? Então a gente chegou aqui nesse ponto, abrimos o circuito aqui, né? O que a gente observa quando abre o circuito aqui? Olha, se aqui está aberto, a corrente aqui é zero.
Se a corrente é zero, não vai ter queda de tensão nesse resistor, porque 25 vezes zero é zero. Então aqui não vai ter queda de tensão. Só que, o que acontece? Daqui para cá vai ter uma elevação de 10 volts, tá vendo? Porque tem uma fonte aqui. Então daqui para cá tem uma elevação de 10 volts, tá? Então, ó, aqui embaixo, a tensão é a mesma sobre esse resistor, né? A tensão aqui embaixo é a mesma sobre esse resistor. A tensão aqui em cima, né, dele é 10 a menos, né? Porque daqui para cá diminui 10, né? Daqui para cá a tensão é 10 a menos do que a tensão sobre esse resistor aqui. Então o que a gente poderia fazer, né? Calcular a tensão sobre esse resistor e depois subtrair 10, né? Seria uma abordagem. Ou então a gente vai seguindo, ó, o que seria o ETVNAM, né? Seria essa diferença de potencial aqui. Qual é essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial é, ó, seguindo aqui o caminho. Tem uma elevação aqui de 30 vezes a corrente que passa por ele, né? Que a gente não sabe ainda qual é. Mas é 30 vezes essa corrente, menos, tá vendo? Ó, menos, que tem uma queda de 10 volts. Menos uma queda de 0 volts, né? Que a gente pode até ignorar. Então, ó, fazendo o caminho de novo, ó. Qual é a diferença de potencial aqui, que é o nosso ETVNAM? É mais 30 vezes I, né, que é a corrente que passa por esse resistor, menos 10, menos 0. Isso aqui é o que está escrito aqui, ó. Então, todo problema vai se resumir em encontrar qual é a tensão sobre essa nossa resistência de 30 ohms. E aí, como eu falei com vocês, encontrou a tensão, subtrai 10. Né? Encontra qual é essa tensão aqui, subtrai 10, que vai ter o ETVNAM. E é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai calcular a tensão sobre ele. Bem, lembrando que aqui, ó, o circuito está aberto, né? Então, ó, esquece isso daqui que está aberto. Se está aberto, não tem corrente, né? Então, elimina tudo isso aqui do circuito, tá? Elimina tudo. Esse 10 volts, como eu falei, ele só vai ser útil para quê? No que eu souber qual é a tensão sobre essa resistência, eu vou subtrair 10 para encontrar a tensão de TVNAM. Então, a princípio, ignora tudo isso aqui, fica só com esse circuito aqui. Que circuito é esse que a gente tem aqui? É um circuito que tem uma fonte de 15 volts e duas resistências que estão em série, né? Porque o circuito é só esse pedaço. Então a gente tem a fonte de 15 volts, duas resistências em série. Como que eu encontro a tensão nesse resistor? Eu faço a resistência vezes a corrente. Como que eu encontro a corrente? É fácil, né? Como que a gente pode fazer? Fazendo devagarinho, né? A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Qual é a tensão? 15 volts. Qual é a resistência desse circuito? 60 mais 30, né? Então, em série, 90 ohms. Então, se a gente fizer 15 dividido por 90, isso vai dar 0,1666666. Essa é a corrente que passa por esse circuito, né? Se a gente fizer essa corrente vezes os 60 ohms, a gente vai encontrar a tensão sobre esse resistor aqui. Que para essa questão não nos interessa, né? O que nos interessa é encontrar a tensão sobre a resistência de 30 ohms. Para fazer isso, é só fazer a corrente vezes a resistência. A corrente é 0,16666 vezes 30, isso vai dar 5 volts. Então a tensão aqui, ó, essa diferença de potencial aqui é de 5 volts. 5 volts menos 10 vai dar menos 5 aqui, né? 5 menos 10 dá, 5 menos 10 vai dar menos 5 volts. Então a tensão de TVNAM é de menos 5 volts. Ou, né, se a gente quiser, coloca o mais embaixo e o menos em cima, e aí essa tensão fica de 5 volts positiva, né? Então lembrando que esse menos daqui, para o caso da tensão, significa que o mais, na verdade, está embaixo, né, e o menos está em cima. É isso que significa o sinal de menos aqui, né? O potencial está invertido. Tá? E é isso. Aqui, né, tem a resolução usando aquele divisor, né? A gente pode simplesmente, né, se a gente quiser calcular direto a tensão sobre uma resistência, considerando que a gente tem duas resistências em série. Para calcular essa tensão aqui, bastaria fazer, né, 30 vezes o 15 volts dividido por 60 mais 30, que é o que está aparecendo aqui, né? O 15 dividido por 60 mais 30, esse pedaço daqui é a corrente, né?
que é a corrente que a gente achou de 0,166. E aí, fazendo a corrente vezes a resistência, vai dar o nosso 5 volts que a gente calculou. Beleza? Então, com isso, né, a resistência de Thevenin é de 45 ohms e a tensão, a fonte, né, ou tensão de Thevenin, equivalente de Thevenin, é de menos 5 volts. E é esse que seria, né, a resposta para as tensões e resistências. E desenhar o circuito equivalente, né, seria colocar uma fonte aqui de tensão de 5 volts, mas o mais estaria embaixo e o menos em cima, né? Estaria invertido, porque é menos 5, né? Então a gente tem que inverter os potenciais. E a resistência seria essa resistência de 45 ohms mesmo, tá? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!